dia, professora Cira, que nos acompanha de São Carlos. Bom dia, professor Alam, que está aqui participando como membro interno da banca. E bom dia, Daniele, a nossa candidata para a defesa de mestrado. Nessa manhã temos esse evento, no qual a Daniele vai apresentar o seu trabalho de conclusão de mestrado. Para tal, Daniele, você terá um tempo de 30 a 35 minutos para fazer a apresentação. Essa defesa em si, ele envolve 3 momentos, né? Um primeiro momento em que você faz a apresentação da sua tese de mestrado, apresenta ela em torno desse tempo estabelecido. No segundo momento, vem a parte da arguição, onde a banca fará as perguntas respectivas sobre o trabalho, como também sobre a própria apresentação. E depois a parte terceira, que vem a ser a deliberação da banca. A banca se reúne para poder avaliar e poder dar seu parecer em relação à sua apresentação e à dissertação em si como um todo. Eu queria também aproveitar aqui todas as pessoas que estão participando, a professora Fabiana, os diversos colegas de Daniel, os diversos alunos, a família também, agradecê-los por estarem participando desse momento tão importante. Então, dito isto, podemos começar a defesa, novamente indicando de que teremos esses 3 momentos, e nesse primeiro momento estamos na parte específica da apresentação da dissertação de mestrado da Daniele. Daniele, por favor, fique à vontade. Bom dia, eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação, então. Vocês podem confirmar para mim se está tudo ok, se está aparecendo? Tá sim, tudo certo. Eu vou só desligar minha câmera para não ter problema de internet, tá bom? Ok, e eu também, enquanto eu estiver apresentando, eu não consigo ver vocês. Então, se acontecer algum problema de conexão, se vocês puderem me avisar, eu agradeço. Tá, eu tenho que desligar minha câmera só aqui. Então, bom dia, meu nome é Daniele Firmo Miranda, eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado. O título é Using Machine Learning to Predict Activity Chains and Mode Choice on Transportation Models. O uso de aprendizado de máquina para prever cadeias de atividade e escolha modal em modelos de transporte. O meu orientador foi o professor Pastor, agradeço a presença dele aqui presidindo a banca, agradeço a presença dos membros da banca, professor Alan e a professora Cira, e de todos que vieram assistir. Eu vou seguir a sequência da minha apresentação, vai ser mais ou menos a sequência da minha dissertação em si, os capítulos da dissertação. Vou apresentar o background, o contexto, os objetivos. Não incluir aqui a parte da revisão teórica e revisão de literatura por conta do tempo, então eu vou partir explicando o método, apresentar os resultados, a conclusão, recomendação para trabalhos futuros, alguns produtos da minha dissertação, da minha pesquisa, e as referências principais. Quando se fala em modelagem de demanda baseada em atividades, o principal item que é objeto de análise é o diário de atividades de uma pessoa. O diário de atividades consiste na sequência de atividades que uma pessoa faz durante o dia e como que ela realiza esses movimentos entre essas atividades. Qual é o modo de transporte que usa, qual a duração de cada atividade que a pessoa faz. Então aqui, por exemplo, nós temos um diário de atividade hipotético para uma pessoa. Os modelos de transporte, eles podem focar em analisar, por exemplo, a sequência das atividades que as pessoas conduzem, cada pessoa de uma população, a escolha modal que as pessoas fazem para ir de uma atividade para outra, pegar um ônibus, caminhar, usar um automóvel. Podem analisar também a duração das atividades, para cada tipo de atividade, qual é a duração que as pessoas passam. Mas, geralmente, de acordo com a literatura que eu analisei, a maioria dos modelos só foca em um desses aspectos de um diário de atividades. Então, uma pesquisa que me chamou a atenção na última década foi essa aqui, feita pelos autores da Universidade da República Tcheca, em Praga, que fizeram esse modelo chamado Data Driven Activity Scheduler, agendador de atividades baseado em dados, para os modelos baseados em agentes, que é o DDAS, que eles chamam. A vantagem desse modelo é que é um modelo muito abrangente, ele tem 4 módulos e que, com respectivos todas as características de um diário de atividade de agentes, diários detalhados, todas aquelas características que eu mencionei.
E também ele é diferente dos demais modelos que eu vi na literatura, porque ele depende 100% dos dados que você usa como input e é completamente independente de subjetividade externa. Porque, por exemplo, alguns modelos de transportes, eles utilizam subjetividade do tipo, só vou prever para, como modo de transporte carro, a pessoa que tem um carro em casa. Então, eles meio que colocam isso hard-coded. Dentro do código, eles escrevem essa restrição. Ou só pode ir de carro para o trabalho a pessoa que tem CNH. A diferença desse modelo é que ele não escreve nenhuma dessas regras e tenta basear o modelo, fazer o aprendizado sozinho a partir dos dados. Alguns problemas dessa pesquisa foram, esse primeiro problema foi até citado pelos próprios autores, de que eles tinham uma amostra pequena para a prova de conceito. Além disso, é uma pesquisa muito recente, ela foi publicada em 2019, então ainda não tem nenhuma revisão crítica, nenhuma análise para criticar essa implementação, ver se funciona mesmo ou não. E outra dificuldade dessa pesquisa é que os autores não disponibilizaram o código que eles desenvolveram, nem os dados. Eu até entrei em contato, porque eu achei uma pesquisa muito interessante, eu queria dar continuidade, perguntei para os autores se eles poderiam disponibilizar os dados e eles não me responderam. Então, diante desse contexto, o objetivo geral da minha dissertação foi desenvolver uma análise crítica nessa metodologia proposta por esses autores em 2019 para 2 dos módulos desse framework DDAS, o módulo de escolha do tipo de atividade e o módulo de escolha modal. Os objetivos específicos da minha pesquisa são replicar esses 2 módulos usando os dados da pesquisa de mobilidade urbana do DF, que é uma pesquisa que foi conduzida aqui pelo metrô, e que é muito maior do que o dataset que foi usado na pesquisa original do DDAS. Com isso, eu posso dar continuidade à pesquisa deles e também incorporar as características do ambiente brasileiro para fazer essa replicação. Meu segundo objetivo específico é investigar possíveis melhorias para serem feitas nesse framework, inclusive no framework de validação. Se identificadas melhorias possíveis, potenciais, implementar e testar. E, por fim, deixar todo o código, todos os dados abertos e públicos para quem quiser dar continuidade à minha pesquisa ou revisar. O método eu vou explicar passo a passo, começando sobre como funciona esse framework Data Driven Activity Scheduler. Depois eu vou falar um pouco sobre a validação. Vou explicar qual que é o input necessário, os dados de input necessários para implementar esse modelo. Vou descrever os dados que eu tenho aqui como possível input, como que eu organizei eles e limpei para usar como input no modelo. Basicamente essa é a descrição do método. Começando pelo DDAS, como é que ele funciona? Ele tem 4 módulos. Um módulo para tentar prever qual é a sequência de atividades que as pessoas realizam durante um dia. Um módulo para prever a duração dessas atividades. Um módulo para prever a localização, que eles chamam de Activity Attractor Model. E um último módulo para prever qual é a escolha modal que a pessoa faz para ir de uma atividade para outra. Todos esses módulos são baseados na modelagem multiagente, né, um modelo desagregado, e todos eles usam algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina. Eu escolhi desenvolver esses 2 módulos, o de escolha modal e o de escolha de atividade, porque são os aspectos que são mais comumente abordados nas pesquisas, e também por conta do tempo, eu não teria tempo durante uma pesquisa de mestrado de implementar todos os módulos, até porque os outros 2 módulos eram mais complexos. Esses 2 modelos, eles são treinados no artigo original como classificadores de árvore de decisão. Qual que é a ideia geral desse framework, então? Como é que ele funciona? Eu passo como input as características de um determinado agente, um membro da sociedade, uma pessoa hipotética, por exemplo. Que essa pessoa tem características sociodemográficas. Então, o meu modelo, partindo do pressuposto que essa pessoa está em casa, os módulos vão agir de forma sequencial. Então, sabendo que o tipo da atividade é casa, o meu modelo vai prever quanto tempo a pessoa vai ficar em casa, que hora ela vai sair de casa. Em seguida, vai prever o módulo que prevê a localização dessa atividade. Depois vai vir o módulo de escolha de atividade, prever qual é a próxima atividade desse agente. Vai prever a duração, prever a localização. E o modo que foi usado para ir de uma atividade para outra. Assim sucessivamente, até terminar todo o diário de atividade dessa pessoa durante um dia. Então, basicamente, o meu input são os agentes e as características,
E o meu output, o que eu quero obter do meu modelo, são essas previsões, tentando descobrir qual é o calendário de cada pessoa da população que eu estou analisando. Como que funciona a validação? Os autores que desenvolveram esse método, antes de desenvolverem o DDAS, eles fizeram um framework de validação para modelos baseados em atividades. Eu deixei aqui um link, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês. Mas esse framework chamado Valfran, ele funciona da seguinte forma. Para validar um módulo de escolha de atividade, dado uma atividade hipotética, digamos, trabalho, quantos diários na minha população gerada eu esperaria que tivessem uma ocorrência de atividade do tipo trabalho? Por exemplo, a pessoa sai de casa, vai trabalhar e volta para casa, só teve trabalho uma vez. E quantas eu esperava que tinham duas atividades do tipo trabalho? Sai de casa, vai para o trabalho, volta para casa, volta para o trabalho, aí já são duas. Eu tenho essas contagens esperadas de diários dentro de uma população e eu tenho a observada, quantidade observada, de acordo com os dados que o meu modelo gerou. E aí os autores propõem um teste aqui quadrado para verificar essa aderência entre o que é esperado e observado. Eu achei curioso porque eles implementam esse teste aqui quadrado, mas eles não falam em teste de hipótese. Então, aqui para minha pesquisa, eu estabeleci as hipóteses para fazer o teste de hipótese. Então, a hipótese nula seria dizer que as distribuições modelada e real são similares, e a hipótese alternativa seria dizer que essas distribuições são diferentes do que é esperado e do que é observado. A validação do módulo de escolha modal é bem parecida. Dado uma atividade do tipo, por exemplo, para as atividades do tipo trabalho, para cada 100 atividades do tipo trabalho geradas, quantas eu espero que sejam feitas usando um carro, e transporte público, e bicicleta? E aí, a mesma coisa eu comparo com as contagens observadas, e, de novo, um teste de Q quadrado, que, mais uma vez, os autores não previram o teste de hipótese, mas eu coloquei essa hipótese na minha pesquisa. Hipótese nula, distribuições similares, e hipótese alternativa, distribuições diferentes. Então, quais são os dados que eu preciso para implementar esse modelo DDAS? Os autores descrevem 3 tipos de variáveis de input, que eles chamam de SOC, Reach e Count. As variáveis do tipo SOC são variáveis socioeconômicas gerais. Por exemplo, tamanho do domicílio, idade, gênero, se tem um carro no domicílio da pessoa. São como se fossem variáveis obtidas, por exemplo, numa pesquisa de censo. As variáveis do tipo Reach, elas são um pouco mais complicadas. Elas representam uma estimativa da duração de viagem entre a casa da pessoa, do agente, e o lugar onde ele faz a atividade principal. Pode ser trabalho ou escola. Para cada modo de transporte, nas 8 da manhã de um dia típico de semana. Por exemplo, se uma pessoa mora em Taguatinga e trabalha em Brasília, que são regiões aqui do Distrito Federal, o tempo médio de viagem numa quarta-feira, às 8 da manhã, usando carro, entre um ponto qualquer de Taguatinga e um ponto qualquer de Brasília, é 40 minutos. Mesma coisa para bicicleta, caminhada e transporte público. Essas variáveis, elas vão ser as mesmas, caso a pessoa trabalhe, todas as pessoas que morarem em Taguatinga e trabalharem em Brasília vão ter esses mesmos valores de variável, do tipo Reach. Por último, eles apresentam essas variáveis do tipo contagem, que funcionam como memórias do que a pessoa já fez até aquele momento do diário de atividades dela. Por exemplo, o modelo vai avaliar viagem por viagem, cada trecho do diário. Então, se eu estou aqui avaliando a pessoa que já fez todas as atividades, agora ela está no trabalho. Eu preciso que o meu modelo preveja qual é a próxima atividade dela. O meu modelo vai levar em conta que a pessoa já esteve em casa uma vez, que já esteve no trabalho 2 vezes, contando a que ele está agora, já esteve fazendo compras uma vez, e a mesma coisa para prever qual é o modo de transporte. Vai contar que a pessoa já usou o ônibus uma vez, já caminhou 2 vezes, etc. São variáveis do tipo contagem. Então, como é que fica a cara desse meu input para colocar no modelo? É uma tabela que essas colunas laranjas eu identifiquei, são os identificadores tanto da viagem, cada linha é uma viagem, quanto o identificador do agente que está fazendo a viagem. As variáveis que estão aqui em roxo são os inputs do meu modelo, eu vou colocar aquelas variáveis SOC, Reach, Count, e também vou passar como input qual é a atividade que a pessoa está fazendo agora, nessa viagem. Então, por exemplo, a gente começa em casa, agora ele está em casa. E o meu modelo vai ter que prever para onde a pessoa vai e qual que é o modo de transporte que ele vai usar. Isso para cada linha. Então, a pessoa estava em casa, foi para o trabalho, na próxima linha ela vai estar no trabalho e vai ter que prever a próxima atividade, o próximo modo.
Então, percebam que o número de linhas para cada agente vai variar de acordo com o número de viagens que cada agente fez durante o dia dele. Então, vão ter agentes que fizeram 3 viagens, 2 viagens, 6 viagens, isso é variável. Mas para o meu modelo, para a questão de treino, não importa, porque ele vai ser treinado por cada linha individualmente com as características de uma viagem. Quais são os dados que eu tenho disponíveis para implementar esse modelo? Eu usei a pesquisa de mobilidade urbana do DF, que eu vou chamar aqui de FDUMS. Eles foram diários de atividades coletados durante o ano de 2016 pelo metrô, uma empresa contratada pelo metrô, e eles publicaram esses resultados no começo de 2018, são os dados mais recentes que nós temos aqui para o Distrito Federal, de mobilidade urbana. Os resultados foram obtidos para quase 20 mil domicílios, o que representa 2,6% dos domicílios da área urbana, e foram entrevistadas mais de 61 mil pessoas nessa pesquisa. O dataset original está na página do Metrô DF, mas eu fiz uma versão traduzida para o inglês para usar na minha pesquisa, que eu disponibilizei no Kaggle, que é uma plataforma de ciência de dados que tem na internet. Eu disponibilizei lá, tem até endereço de DOI nessa publicação que eu fiz. Como que eu obtenho esse dataset SOC, então? Aquele que tem as características sociodemográficas gerais. A maioria das variáveis estavam diretamente disponíveis na pesquisa do metrô, que é tamanho de domicílio, se tem um carro no domicílio. Essas variáveis eu obtive basicamente cruzando dados entre tabelas de domicílio, eu cruzava com a tabela das pessoas. Então, isso aqui estava meio que diretamente disponível. A única variável que previa no modelo original que eu não tive acesso é se o agente tinha um cartão de transporte público. Esse dado eu não tinha disponível, e apesar de estar previsto no modelo original, eu não fui capaz de implementar. Essa foi uma limitação do meu trabalho. Já o dataset do tipo REACH, para saber aquelas distâncias médias, as durações médias de viagem, primeiramente eu tinha que saber onde cada agente morava. Então, isso eu obtive diretamente do dataset do metrô. Segundo, eu tinha que saber qual era a atividade principal do agente. Para isso, eu estabeleci uma ordem de prioridade. Se a pessoa estudava, a atividade principal dela é trabalho. Ou, se a pessoa trabalhava, a atividade principal dela é trabalho. Se ela estudava, a atividade principal é estudo. Se ela não trabalha nem estuda, a atividade principal vai ser a primeira que ela fez durante o dia dela. E por último, eu tinha que localizar onde é essa atividade principal do agente, que também estava nos dados de viagem do dataset do metrô. O que o artigo original prevê é que seja feita uma matriz de origens e destinos com as durações médias de viagem entre os pares de regiões, da seguinte forma: selecionar um ponto aleatório de cada uma das regiões, estimar a duração da viagem usando o Google Maps, que tem a função de colocar lá o dia e a hora da viagem, repetir 3 vezes, repetir para 2 outros pontos e tirar a média desses 3 pontos para colocar aqui nessa tabela para cada modo de transporte. Então, eu teria uma tabela dessa para carro, uma para ônibus, uma para caminhada. O problema é que eu tenho 32 origens e 53 destinos no meu dataset, o que dá quase 1.700 pares de origem e destino. Como eu tenho que fazer isso 3 vezes para tirar a média para 4 modos de transporte, eu teria que fazer mais de 20 mil consultas no Google dessa forma de origem e destino no Google Maps. Então, como isso seria inviável, eu fiz um script em Python, que eu disponibilizei no GitHub, que faz um acesso ao Google Maps, a API do Google Maps, e já faz todas essas consultas em lote. Eu deixei rodando por algumas horas e gerei todas as matrizes de uma vez. Já o dataset é do tipo contagem, que são as contagens das atividades que a pessoa fez até aquele certo ponto da viagem. Eu obtive com um script de Python também, que eu deixei disponibilizado no apêndice do meu trabalho, que simplesmente contava. Se a pessoa está aqui no trabalho, identificava quais eram as outras viagens que a pessoa fez e contava quantas atividades ela já tinha feito, quantos modos ela já tinha usado. Isso foi também uma programação que eu fiz para encontrar essas variáveis. Por último, eu tive que organizar e limpar o dataset. Eu fico triste de ter só um slide para apresentar isso por conta do tempo, mas foi um processo que deu bastante trabalho. Eu tive que converter vários tipos de variável, tive que colocar todas as variáveis do tipo para numérico, para usar com as minhas bibliotecas de Python. Eu removi os agentes que tinham dados faltando, dados incompletos, que não estavam começando ou terminando em casa. Removi os agentes que tinham valores faltando nos dados sociodemográficos. Removi os agentes que tinham menos de 13 anos de idade, porque aqui eu queria fazer uma análise de decisão por comportamento de transporte. Eu entendi que crianças, por exemplo, não tomam decisões de transporte. Elas
seguem a decisão de alguém. Então, do meu dataset original, que eu tinha mais de 61 mil pessoas, depois da limpeza e organização, eu continuei com 34.340 agentes em mais de 92 mil viagens, que é um dataset ainda 13 vezes maior do que foi usado na pesquisa original, publicada em 2019. Então, agora eu vou muito rapidamente falar sobre os meus resultados. Eu basicamente implementei 3 modelos. O primeiro, eu fiz uma replicação seguindo o método que estava descrito naquele artigo, no paper do DDAS. Tentei implementar da forma mais semelhante possível. Vou apresentar aqui alguns resultados parciais. E com base nesses resultados que eu tive, eu pensei em possíveis melhorias que podiam ser feitas e propus um segundo modelo. Da mesma forma, rodei todos os resultados, observei o que eu obtive de resultado e fiz um último modelo com ainda mais melhorias. Então, eu fiz 3 modelos que eu vou resumir aqui, muito resumido mesmo, os resultados. Para fazer o modelo 1, que era a implementação do framework original, eu dividi os dados em 80% para treino e 20% para teste. Treinei os módulos como classificadores de árvore de decisão. Fiz uma validação cruzada de 5 etapas aqui para selecionar a melhor configuração das minhas árvores, a profundidade ótima das árvores de decisão. E os resultados de treino, comparando com o que foi apresentado no artigo original, eu tive um score do tipo F1 menor para o modelo de escolha de atividade e basicamente o mesmo para a escolha modal, o que me deixou bastante intrigado, porque o meu dataset era muito maior, eu esperava que os meus scores de treino fossem melhores também. Comparando aqui, eu vou apresentar vários gráficos que não estavam no artigo original, mas que eu gerei porque eu achei que ia enriquecer a discussão. Então, eu fiz um gráfico de proporção de tipo de atividades geradas no resultado. E percebi que o que está em verde eram os resultados esperados e azul foi o que o meu modelo gerou. Que as proporções não estavam compatíveis, por exemplo, eu esperava 17% de atividades do tipo outro, meu modelo gerou quase 10%. E eu percebi também que algumas atividades não tiveram nem geração, ele não gerou nenhuma atividade do tipo lazer, virtualmente nenhuma atividade do tipo compras, e a atividade do tipo sleep, que é quando a pessoa passa em casa no meio do dia, foi trabalhar, volta para casa, vai trabalhar de novo, essa atividade intermediária de passar em casa, ele também não gerou nenhuma. E isso me deixou intrigada também. Para avaliar esses resultados, eu pedi para plotar lá no meu modelo as cadeias de atividades geradas. E eu percebi que as cadeias mais comuns, que eu ordenei aqui por ordem de frequência de cadeias, realmente estavam compatíveis. Meu modelo gerou o maior número de cadeias, foi casa, trabalho, casa, que é o mais comum mesmo, conforme esperado. Depois casa, outro casa, casa, estudo, casa, casa, compras, casa. Mas meu modelo parou por aqui, ele só gerou esses 4 tipos de atividades. E essa cadeia enorme, infinita, que ele só parou de gerar atividade porque eu coloquei uma trava no código, para quando tivesse essa quantidade de atividades ele parar. No meu dataset original, eu tinha 450 tipos de cadeias diferentes que o meu modelo não foi capaz de replicar. E isso também foi um questionamento que eu fiz, por que ele não conseguiu replicar e por que tem essa cadeia tão enorme. Para investigar isso, eu gerei as tabelas de importância das variáveis, para saber quais eram as variáveis que ele estava levando em conta. O que era mais importante para o meu modelo é se a pessoa estava em casa. Então, ele levava muito em conta. Se a pessoa estava em casa, baseado nisso, ele ia prever a próxima atividade dela. Depois, se a pessoa era estudante, depois o grupo de faixa etária, etc. Mas o que eu percebi foi que várias variáveis não estavam com nenhuma importância. Era como se trocassem os valores dessas variáveis por números aleatórios, o score do modelo não mudaria em nada. E, inclusive, as variáveis do tipo contagem. Então, talvez por isso o meu modelo estivesse gerando cadeias tão enormes, porque ele não estava levando em conta quantas atividades a pessoa já tinha feito. Depois eu tive os meus resultados de validação, conforme aquela validação do Wolfram que eu falei. O Wolfram pediu para fazer um teste Q quadrado, eu coloquei aqui os scores do Q quadrado. E foram valores enormes de Q quadrado. O meu p-valor, que é a chance de erro em assumir que as distribuições são diferentes, é basicamente 0. Então, para todas as distribuições, é como se eu assumisse a hipótese de que as distribuições observadas e esperadas são diferentes. Que foi também o resultado que o artigo original teve. Mas lá no artigo ele comparava, ele implementou o DDAS e implementou o Albatross, tirou esses mesmos
Q quadrado e comparava os valores de Q quadrado, dizendo que quanto menor o Q quadrado, melhor o modelo. Eu tenho algumas ressalvas para fazer com relação a esse tipo de análise, mas como eu estava aqui replicando e fazendo análise crítica, eu repliquei novamente. Então, aqui eu tenho as comparações entre as frequências esperadas e observadas. Para as atividades do tipo lazer, ele não teve nenhuma atividade gerada, então ficou vazio. Para o módulo de escolha modal, eu estou colocando aqui só alguns gráficos, senão não vai dar tempo. Também o mesmo tipo de gráfico para comparar as atividades e as contagens. E eu percebi que, como o meu modelo não gerou atividades do tipo sleep e nem lazer, eu não consegui validar o meu módulo de escolha modal, o que é curioso porque são módulos independentes, teoricamente, escolha modal e escolha de atividade. Mas da forma como o framework de validação é construído, a falha que eu tive no meu módulo de geração de atividade não me permite validar o módulo de escolha modal. Então, isso foi uma fraqueza que eu identifiquei no processo de validação. Então, as conclusões parciais que eu tenho para o modelo 1 é que o módulo de escolha de atividade precisa de melhoria, porque os resultados não estão consistentes nem no treino nem no teste. Considerando a performance do módulo de escolha modal, pode ser dito que o módulo está adequado. Eu comparei até com resultados de treino que eu tive em outras pesquisas na literatura. O F1 score de 0,82, eu acho, estava bastante adequado. Mas que se eu melhorasse o módulo de escolha de atividade, eu poderia melhorar o módulo de escolha modal, já que eles são em cadeia. Também constatei que as classes são desbalanceadas. O que isso quer dizer? Tem muita gente que trabalha e estuda, mas o volume de atividade de trabalho e estudo é muito alto. E a atividade de lazer, por exemplo, é um volume bem baixo. Então, se o meu modelo previ simplesmente só viagens de estudo e trabalho, ele pode ter um score muito alto, sem prever nenhuma atividade do tipo lazer, que foi o que ele fez, não previu nenhuma atividade do tipo lazer, por causa desse desbalanço das frequências esperadas. E nessa situação, o F1 score, que é um balanço igualitário entre precisão, accuracy e recall, não é a função de score mais adequada para fazer esse tipo de ação. Eu sugeri usar a Balanced Accuracy, que é o recall balanceado micro-average, que é como se chama. Outra possibilidade para lidar com essas classes desbalanceadas é usar a técnica de SMOT. O que essa técnica faz? Ela pega essas classes que têm frequências mais raras e durante o treino replica várias vezes as ocorrências dessas classes raras para treinar melhor o modelo perante essas classes. Então, com essas conclusões, eu implementei essas duas sugestões que eu fiz de trocar o score do treino e, usando a técnica do SMOT, fiz o modelo 2. O modelo 2 é o mesmo modelo 1 com essas duas mudanças. Quais foram as minhas conclusões parciais? Não vou ter tempo aqui de mostrar todos os gráficos, mas a profundidade da minha árvore aumentou, o que me fez pensar que talvez agora, como a árvore estava maior, eu teria mais chance de usar todas as features. Aquelas features que estavam zeradas, sem importância, teriam mais chance de serem usadas numa árvore maior. E realmente, para o módulo ATM, essa importância das features aumentou, mas as features do tipo contagem continuavam não sendo muito importantes. As cadeias ficaram mais realistas nesse modelo 2 do que no modelo 1 por causa de uma maior diversidade nas cadeias. Continuou prevendo cadeias muito longas e repetitivas, possivelmente por uma consequência dessas features do tipo contagem estando com baixa importância. Eu sugeri que talvez a adoção de modelos de árvore ensemble, eu não sei traduzir, eu acho que é algo como árvores agregadas, poderia resolver a situação, como, por exemplo, um random forest. E, por último, o módulo de escolha modal teve uma performance melhor, o que me fez pensar que a técnica do SMOT foi útil. Então, o último modelo que eu implementei foi um classificador de random forest. Como eu falei, uma técnica do tipo ensemble. Então, eu fiz as mesmas implementações do modelo 2 e troquei o classificador de árvore de decisão dos dois módulos por um random forest. O resultado que eu tive no treino foi realmente um score muito maior para Balanced Accuracy e para o módulo de escolha modal também muito maior. As proporções das viagens geradas, eu vou mostrar aqui, o esperado é o que está em verde, o modelo 1 azul, modelo 2 salmão, modelo 3 em rosa, e vocês podem ver que as barrinhas do modelo rosa, que é o 3, estão realmente as mais próximas do esperado para as proporções de atividade geradas. Ficou bem coerente. As frequências de cadeias geradas, aumentou a variação das cadeias geradas, inclusive com cadeias diferentes do convencional, que também são
comuns no dataset original. O meu modelo continuou gerando algumas cadeias muito longas, mas numa proporção muito inferior dos modelos anteriores. Então, essas cadeias aqui pareceram bem realistas, com proporções bem adequadas. Aquela questão da validação do Q² eu fiz conforme previsto no artigo original, comparei os valores totais de Q² e com essa validação que os autores previram, o meu valor de Q² total para o modelo 3 no módulo ATM foi o menor de todos. E para o módulo de escolha modal também foi o menor de todos. Então, as conclusões da minha dissertação são: como eu tinha o objetivo de fazer uma análise crítica do modelo, eu consegui fazer isso implementando o modelo 1, que era a replicação do modelo original, para esses dois módulos, de escolha de atividade, escolha modal. Eu repliquei esses módulos usando os dados do Distrito Federal, que era um dataset muito maior do que o estudo original. Eu tive resultados de validação, não, aqui é treino. Resultados de treino para os dois módulos no modelo 1 foram melhores resultados, e os resultados de validação foram melhores para o módulo de escolha modal, mesmo sem aquelas as regrinhas, que os autores ainda incluíram algumas regrinhas na implementação deles, porque o dataset era pequeno, aquelas do tipo, só pode usar carro quem tem carro em casa. Eu não precisei implementar nada disso, meu modelo foi capaz de aprender sozinho com os dados. Sobre investigar as melhorias a serem feitas no framework, eu expliquei como foram feitos os modelos 2 e 3, com algumas sugestões que eu fiz. E, além disso, eu identifiquei algumas melhorias que poderiam ser feitas no framework de validação, que eu não cheguei a implementar, mas como vocês viram aqui, eu fiz vários comentários sobre isso. Fica para um trabalho futuro de sugestão, mas outra sugestão que eu deixo, por exemplo, é que esse modelo de validação, o Valfran, ele tem métricas agregadas, como cada 100 viagens, quantas são esperadas. E eu acho que isso é incompatível com o princípio da desagregação dos modelos baseados em atividades. Os modelos 2 e 3 tiveram melhores resultados de validação para o módulo de escolha modal e melhores resultados de treino para os dois módulos, mas o modelo 3 chamou atenção porque ele teve melhores resultados em todos os aspectos, que é o modelo que eu fiz com o Random Forest. E eu acredito que pode ser usado como uma ferramenta de planejamento de transporte para a região de Brasília, porque o que eu fiz aqui foi uma contribuição bastante técnica sobre a metodologia, mas que agora, da forma como eu tive os resultados, poderia ser implementado numa ferramenta de planejamento em si, usar esses resultados para pensar em políticas públicas práticas para a região do DF. Eu tinha o objetivo de deixar todo o código e os dados abertos. O que tinha a ver com Machine Learning eu coloquei na plataforma do Kaggle, que é uma comunidade online de Machine Learning. Aquele algoritmo de matriz de distância eu deixei no GitHub, porque não tinha muito a ver com Machine Learning. Mas aqui estão os datasets, eu deixei traduzido para o inglês e também o original em português, com o endereço DOI no Kaggle. E todos os algoritmos que eu desenvolvi, desde a parte de organização dos dados até a implementação dos modelos, estão aqui no Kaggle. Se eu tiver um tempinho no final, eu mostro para vocês a página. Eu deixo de recomendação para pesquisas futuras que se faça uma análise crítica dos outros dois módulos do DDAS, que eu não cheguei a fazer, que é o de localização e duração das atividades. Que se pesquise sobre a incorporação de outras variáveis nos modelos, porque como aqui eu fiz basicamente a replicação do método conforme foi previsto, eu não tive a chance de colocar variáveis do tipo, por exemplo, a localização do agente. Que colocar onde a pessoa mora não apenas poderia trazer melhores resultados em score, mas também traria mais insights de planejamento e para poder subsidiar um planejamento urbano mais adequado. Também sugiro trocar o algoritmo de Machine Learning, porque aqui eu implementei classificador de árvore de decisão e Random Forest. Mas eu tenho a impressão de que talvez algoritmos como LSTM, que é o Long Short Term Memory, é um algoritmo de Deep Learning baseado em cadeias, seria um bom previsor para o módulo de atividade, porque já que a gente está lidando com cadeias de atividades. Então fica essa sugestão para quem quiser implementar. Também sugiro o desenvolvimento de um novo framework de validação, com relação às fraquezas que eu identifiquei para o Valfran. A incorporação desse modelo, o DDAS, como uma ferramenta prática de mobilidade urbana para o Distrito Federal e para qualquer outra região em que se tenha esses dados. Os produtos da minha pesquisa são, durante
o desenvolvimento da minha pesquisa, quando eu ainda não tinha certeza sobre o que eu queria pesquisar, eu fiz uma revisão de literatura sobre geração de população sintética. Esse artigo está pronto e eu ainda não decidi como é que eu vou publicar ele, provavelmente vou mandar para uma revista. Também fiz um artigo de revisão sistemática sobre aplicações de inteligência artificial em transportes. Eu mandei essa versão em português desse artigo para o Pluris e para o Panam, teve os resumos aprovados, mas esses congressos foram adiados. E eu vou mandar uma versão em inglês desse artigo em breve para Transportation Letters, que está no segundo quartil do ranking SRJ. E o artigo da dissertação em si, com os resultados, eu mandei para a Ampet quando eu tinha os resultados só do modelo 1, quando eu fiz simplesmente a replicação, eu coletei esses resultados, escrevi um artigo para a Ampet, que eu vou apresentar, inclusive, na apresentação ao vivo, né, do painel temático. E essas são as minhas contribuições até o momento. As referências principais são um artigo que apresenta a validação, Framework de Validação, que é de 2016. Esses dois artigos que têm revisões de literatura que foram muito úteis para subsidiar o meu trabalho, esse e esse. E, por último, o próprio artigo que apresenta o DDAS, o agendador baseado em dados. Esses são os meus contatos. Quem quiser falar comigo pode achar os meus códigos todos lá no Kaggle e no GitHub, pode me encontrar no LinkedIn, mandar um e-mail. E eu agradeço também a equipe do Grupo de Pesquisa Comportamento, Transportes e Novas Tecnologias, que eu faço parte, que o professor Patou é o orientador.